Olá, Sr. Maicon. Meu nome é Ezequiel, eu sou engenheiro da empresa Irrigajan e hoje eu vou apresentar para o senhor o projeto de manejo da irrigação na Fazenda Cebolão, sua propriedade. Apresentando então o senhor, que é o nosso cliente, Maicon Diego Ribeiro, situado na cidade de Chapecó, onde tem a propriedade Fazenda Cebolão. Contratou nós da empresa Irrigajan para fazer o projeto de manejo da irrigação de cebola. E lá o senhor tem essa área de 17 hectares, nos solicitou então o plantio no dia 15 de março, para a cultura da cebola então, com um ciclo médio de aproximadamente 130 dias, que a cebola possui. E ela tem também 4 estágios ou fases de desenvolvimento. Então, quando a gente começa a fazer o levantamento com um projeto como esse, a gente tem que fazer uma caracterização da cultura, identificar alguns fenotipos dela. O KC, por exemplo, que é o coeficiente de cultivo, é o quanto essa planta vai demandar de água por fase. A tabela aqui nos mostra, o senhor pode ver que na fase 1 ela tem de 40 a 60 é o KC dela, de 0,4 a 0,6, aliás. Na fase 2, 0,7 a 0,8, e assim sucessivamente ela tem seus valores. Aqui na linha de baixo, nós temos a duração de cada estágio em dias. Então o senhor pode ver que ela tem de 15 a 20 no primeiro, 25 a 35 no segundo, 25 a 45 no terceiro e 35 a 45 no quarto. Com base nisso, nós adotamos um KC por interpolação. O senhor pode ver que aqui tem 0,4 e 0,6. Se nós somarmos isso e dividirmos por 2, nós vamos ter 0,5. Então, por interpolação, nós fomos encontrando esses resultados. Assim também para a duração das fases. A primeira, como a gente ia obter, se fizesse a interpolação, a gente iria obter aqui 17,5, isso não serviria para a gente. Então, no primeiro, a gente adotou 20 mesmo. Nos demais, no 2, a gente pegou 30, no 3, 35 e no quarto, 40. Isso vai totalizar 130 dias. Também necessitamos fazer um levantamento da evapotranspiração da cultura, da evapotranspiração da região, aliás, desculpe. E aqui a gente tem a evapotranspiração média para cada mês na cidade de Chapecó, fornecida pelo IMET, que é o Instituto de Meteorologia. E aí, como a gente vai plantar no mês de março, então o senhor pode ver, em março temos 98 milímetros por mês, em abril 67, em maio 46, em junho 33 e finalizando em julho com 36. Também é necessário a gente saber a profundidade efetiva do sistema radicular, ou seja, a profundidade em que as raízes da planta vão conseguir captar essa água, a profundidade onde ela mais vai captar a água. Como o senhor pode ver na tabelinha aqui, nós temos uma profundidade de 20 a 30 centímetros para a cebola. Por interpolação também, nós adotamos então 30 centímetros. Também é necessário saber a evapotranspiração da cultura. E isso a gente consegue através dessa fórmula, multiplicando a ET0, que é a evapotranspiração da região, pelo KC, que eu apresentei para o senhor anteriormente. A evapotranspiração da cultura, Sr. Maicon, vai ser o quanto essa cultura transpira. Esquecendo dos outros fatores, vamos analisar só a cultura. Então, através de todos esses dados que eu apresentei para o senhor anteriormente, nós conseguimos fazer essa tabela. Essa tabela onde nós dividimos por estágio, aqui por fase. O mês de março ficou com 15 dias, como vai ser plantado no dia 15, ele ficou com 15 dias da primeira fase. O mês de abril pegou mais 5, e depois os outros 25 dias do mês de abril ficaram com a segunda fase. Maio pegou mais 5 dias da fase 2. Maio pegou 25 dias da fase 3.
junho, 10 dias da fase 3. Junho também ficou com 20 dias da fase 4 e julho ficou com os outros 20 dias da fase 4. Aqui nós temos a ET0 que eu mostrei para o senhor anteriormente, em milímetros por mês, de cada mês aqui. Dividindo esses valores por 30 dias, nós conveccionamos que cada mês tem 30 dias aqui, nós vamos ter os valores de ET0 por dia, milímetros por dia. Quando nós multiplicamos esses valores pelo KC fornecido anteriormente, nós obtemos a ETC através daquela fórmula que eu mostrei para o senhor, em milímetros por dia. Aí eu também fiz aqui o cálculo de milímetros por fase, para cada fase, o milímetros por fase 2, que aí eu junto a fase do mês de março com a de abril, e o total no ciclo, que vai ser uma demanda de 169,25 milímetros. Ainda nós temos que calcular com base num fator de disponibilidade de água. O que isso significa? Esse fator, Sr. Michael, ele nos mostra quando que a cultura vai dispor de força para retirar a água do solo. Porque tem até um certo limite em que ela retira sem fazer muito esforço. A partir daquele ponto, ela começa a fazer esse esforço, o que vai atrapalhar seu desenvolvimento. Então a gente teve que calcular para poder colocar isso no cálculo e dar uma condição melhor para a planta de desenvolvimento. Para isso a gente teve que calcular o ETC médio, a evapotranspiração da cultura média, que foi calculada fazendo a interpolação de todas aquelas evapotranspirações que nós encontramos na tabela anterior lá, e dividindo por 8. Nós tivemos uma ETC média de 1,28 milímetros por dia. Cruzando esses dados nessa tabela, a cebola se encontra no grupo 1, então nós vemos aqui para o grupo 1, e com 1,28 milímetros por dia, ou seja, um pouco menor que 2 aqui, nós temos que o F da cultura da cebola vai ser de 0,5. Aí então nós vamos para o cálculo da lâmina de irrigação. Na primeira lâmina de irrigação, Sr. Michael, nós adotamos que o solo ele vai estar totalmente seco para a planta, ou seja, ele vai chegar no momento em que ele está tão seco que a planta não consegue mais retirar a água dele. Então ela entra num estado que nós chamamos de PMP, ponto de murcha permanente. É quando a planta murcha e não volta mais. Não adianta o quanto de água a gente coloque no solo, ela não volta mais. E para realizar esses cálculos, nós utilizamos a capacidade de campo que o senhor informou que do seu solo é 31%. E o ponto de murcha permanente é quando o solo se encontra com 24% de umidade apenas. Fazendo esses cálculos com um Z de 30 centímetros que nós encontramos, então nós vamos ter que a primeira lâmina de irrigação ela vai ser de 21 milímetros. Quando nós fazemos a irrigação total necessária, que é calculado com base na eficiência do sistema que o senhor já possui lá de irrigação, nós temos que a eficiência da irrigação por gotejamento do senhor é de 92%. Quando nós dividimos esse 21 por 0,92, nós temos que a primeira lâmina de irrigação nós vamos fazer com 22,8 milímetros. Isso somente para a primeira lâmina, viu, Sr. Michael? Para calcular, então, as demais lâminas de irrigação, nós colocamos nos cálculos o F, que nós descobrimos cruzando os dados de KC lá, e chegamos aqui, então, a uma irrigação real necessária de 10,5, e quando nós dividimos pela eficiência do sistema do senhor, nós obtemos uma lâmina de 11,4 milímetros. Para determinar o turno de rega, nós dividimos, Sr. Michael,
a irrigação real necessária que encontramos pela ETC máxima. A ETC máxima, conforme mostrado na tabela, é de 1,68 milímetros por dia. Dividindo IRN por isso, nós temos um turno de rega de 6,25 dias. Para se tornar mais fácil, Sr. Marcos, a gente então adota um período de irrigação a cada 6 dias, para não ter que ficar lidando com cálculos de dias quebrados. Então a gente pôde fazer essa tabela, onde eu demonstro para o senhor como vai ficar a lâmina de irrigação para cada fase da cultura. Então, em março, na fase 1, com uma ETC média de 1,63 aqui, e um período de irrigação de a cada 6 dias, nós temos um IRN multiplicando o valor de ETC pelos 6 dias, que vai ser a cada 6 dias que nós vamos irrigar, nós vamos ter que colocar no solo 9,81, mas quando nós dividimos pela eficiência do sistema, nós temos uma lâmina aqui de 10,66 milímetros, e isso a cada 6 dias. E assim nós vamos seguindo. Abril, 7,3, abril na fase 2, 10,5, porque como nós vimos, a fase 2 é a fase em que ela mais demanda água, aqui ó, é o maior ETC que nós encontramos. Em maio, 7,53, na fase 3, que também pega em maio, 10,28, na fase 3 em junho, 7,34, em junho ainda, mas passando para a fase 4, 6,27, terminamos então na fase 4 em julho com 6,84 milímetros. Aqui, Sr. Marco, eu vou demonstrar para o senhor como nós chegamos ao tempo de irrigação. Bom, o senhor nos disse que o seu sistema de gotejamento ele tem uma capacidade de 3,9 milímetros de aplicação por hora de água no solo. Então, nós dividindo o ITN que nós encontramos na tabela anterior por 3,9 milímetros por hora, nós vamos chegar a essa tabelinha aqui, onde eu mostro para o senhor que eu dividindo o ITN de 10,66 encontrado naquela tabela que eu te mostrei na fase 1 em março, dividindo isso por 3,9 milímetros por hora, nós temos que o sistema deverá ficar ligado por 2 horas e 43 minutos. Isso do dia 15 ao dia 30 de maio. Mas, Sr. Marco, lembrando que a primeira irrigação deverá ser feita antes disso, com aquela lâmina maior que eu falei para o senhor, de 22 milímetros. Aí sim nós iniciamos o manejo com esses valores aqui. Então, na fase 1 em abril, o sistema deverá ficar ligado do dia 1 ao dia 5 de abril por 1 hora e 52 minutos. Na fase 2 de abril, na fase 2 em abril, aliás, do dia 6 ao dia 30 de abril, nós vamos ter que deixar o sistema ligado por 2 horas e 48 minutos. Em maio, ainda na fase 2, do dia 1 ao dia 5 de maio, 1 hora e 55 minutos. Na fase 3, que também tem um pedaço em maio, do dia 6 ao dia 30, 2 horas e 37 minutos por dia. Em junho, fase 3, do dia 1 ao dia 10 de junho, nós vamos deixar o sistema ligado 1 hora e 52 minutos. Na fase 4, que também tem um pedaço em junho, do dia 11 ao dia 30, nós vamos deixar o sistema ligado por 1 hora e 36 minutos. E em julho, para encerrar a fase 4, do dia 1 ao dia 20 de julho, nós vamos deixar o sistema ligado por 1 hora e 45 minutos por dia. Com isso, Sr. Michael, nós determinamos então o número de setores que nós poderemos dividir a área do senhor. Por que dividir esses setores? Porque assim se torna mais barato, menos trabalhoso desenvolver o sistema. E assim conseguimos aproveitar o sistema do senhor de uma melhor maneira. O senhor já tem o sistema lá, assim a gente não vai precisar mexer em motobomba, precisar mexer em tubulações. Então nós dividimos, nós adotamos, aliás, um número de horas de funcionamento para o sistema de 21 horas, como um tempo ótimo. Multiplicando essas 21 horas por dia por 6 dias,
que é o tempo que o sistema vai demorar para voltar a cada setor, e dividindo isso por 2,8 horas, que é igual aquele maior tempo que ele vai ficar ligado, que é 2 horas e 48, lá em abril, então a gente tem um resultado de 45 setores. Nós sabemos, Sr. Marco, que a cada hectare nós possuímos 10 mil metros quadrados. A área do senhor possui 17 hectares. Quando nós fazemos a multiplicação, nós temos que a área do senhor tem 170 mil metros quadrados. Então, se nós dividirmos essa área pelos 45 setores calculados, temos os 170 mil dividido por 45, igual a 3.778 metros quadrados. Cada pedacinho de área, cada setor terá isso aqui. Com isso, como eu já disse para o senhor, a gente consegue ter um manejo mais simples, mais fácil e menos gastos. A gente aproveita também, senhor Michael, melhora o sistema, ficando essas 21 horas, ele não vai ter tempo ocioso. Assim nós poderemos aproveitar melhor a área do senhor. Com isso eu termino minha apresentação, senhor Michael. Espero que o senhor tenha gostado. A Irrigajan agradece a sua preferência e desde já o nosso muito obrigado, senhor Michael.